10 carros baratos que toda a gente ignora, mas são verdadeiras pérolas. Enquanto todos lutam por causa de um Toyota caro com 1000 donos, os verdadeiros especialistas estão a comprar joias escondidas à metade do preço. São carros que o mercado despreza por parecerem um avô ou por não terem o logótipo da moda, mas que escondem uma engenharia eterna capaz de humilhar qualquer modelo de 2026 anos. Parabéns! Enquanto outros pagam pela fama da marca, tu podes comprar luxo e fiabilidade real por pequenas moedas. Hoje descobrimos 10 minas de ouro mecânicas. Fiquem atentos à posição 4, porque é o segredo mais bem guardado dos mecânicos veteranos. Vamos começar. Número 10. BIC Regal GS. Quando menciona a palavra BIC numa conversa sobre carros, a maioria das pessoas visualiza imediatamente uma fila de veículos estacionados em frente a um centro de reforma na Florida. Essa percepção é precisamente o teu maior aliado financeiro. O Buick Regal GS é, sem dúvida, um dos segredos mais bem guardados da última década. A maioria dos compradores com menos de 50 anos nem sequer se dá ao trabalho de olhar para este carro, o que permite que os preços no mercado de segunda mão sejam absurdamente baixos comparados com o que realmente se encontra debaixo da carroçaria. Para perceber por que é que este carro é uma pérola, precisamos de olhar para a certidão de nascimento. O Regal GS dos últimos anos não é um produto concebido exclusivamente para o mercado americano preguiçoso. Na verdade, é um Opel Insignia fabricado na Alemanha. Estamos a falar de engenharia puramente europeia, concebida para as autoestradas sem velocidade e curvas exigentes dos Alpes. A plataforma é sólida, a afinação da suspensão é precisa e a qualidade de construção é o que se espera de um sedã desportivo alemão de alta gama. No entanto, tem uma vantagem crítica em relação a marcas como BMW ou Audi. O seu coração é um motor General Motors que qualquer mecânico de bairro pode reparar sem necessidade de ferramentas espaciais ou software proprietário caro. O modelo que realmente nos interessa é aquele com um motor de 6 cilindros, 3 pontos e 6 litros, conhecido como código LGX. Em 2018, este motor já tinha ultrapassado todos os problemas de juventude que afetavam as versões anteriores no início da última década. É um motor atmosférico, o que significa que não tens turbocompressores que possam falhar, válvulas de wastegate que causem problemas, nem tubos de intercooler que vazem óleo. É um poder linear e honesto. Mas a verdadeira magia acontece no streaming. Enquanto outros fabricantes mergulharam no abismo das caixas de velocidades continuamente variáveis, ou transmissões de dupla embreagem que falham com o calor, o Regal GS utiliza uma caixa automática de 8 velocidades fornecida pela Aisin. Número 9. Hyundai Genesis Sedan. Houve um momento específico na história da indústria automóvel coreana em que decidiram que estavam fartos de serem vistos como a opção barata e descartável. Esse momento deu origem ao Hyundai Genesis Sedan, especificamente na sua segunda geração. Este não é o carro desportivo que se vê a derrapar nos parques de estacionamento. Este é o sedã de luxo de tamanho real que a Hyundai construiu com apenas um objetivo em mente: envergonhar a Mercedes-Benz e a BMW no seu próprio jogo. Para isso, aplicaram uma estratégia massiva de sobreengenharia que hoje, anos depois, beneficia muito quem a compra usada. O Hyundai Genesis foi concebido para competir com o Mercedes Classe E e o BMW Série 5, mas com uma diferença fundamental na filosofia de durabilidade. Enquanto os alemães enchiam os seus carros com plásticos biodegradáveis no motor e sensores que avariavam ao olhar para o calendário, a Hyundai usava materiais pesados e robustos. O motor principal, um 6 cilindros de 3,8 litros da família Lambda, é uma obra-prima de resistência. Produz mais de 300 cavalos de potência sem necessidade de recorrer à indução forçada. É um motor atmosférico que respira livremente e que, se mantido com mudanças regulares de óleo, pode facilmente ultrapassar as 250 mil milhas sem pestanejar. O que torna o Genesis uma compra tão inteligente é a sua depreciação. Como recebeu o nome da Hyundai e não era uma marca de luxo estabelecida na altura, o valor de revenda caiu drasticamente nos primeiros 3 anos. Hoje em dia pode encontrar unidades impecáveis por 1/3 do preço das novas. Está a comprar um interior em madeira verdadeira, couro de alta qualidade e um sistema de som que rivaliza com salas de concertos. Tudo pelo preço de um Toyota Yaris novo. A transmissão de 8 velocidades desenvolvida internamente pela Hyundai é incrivelmente suave e, ao contrário das caixas de velocidades europeias que exigem fluidos caros e manutenção complexa, esta unidade revelou-se extremamente fiável em condições de uso intenso.
Outro aspecto técnico que todos ignoram é a arquitetura do chassi. A Genesis utiliza uma enorme quantidade de aço de alta resistência que a torna incrivelmente rígida e segura. Em testes de colisão, este carro obteve classificações que revelaram marcas de luxo muito mais caras. Além disso, a Hyundai foi muito inteligente ao colocar componentes de suspensão robustos, mas baratos, de substituir em comparação com os sistemas de suspensão pneumática dos rivais alemães, que normalmente falham e custam $5.000 em reparações. O Genesis oferece 90% da experiência de um carro de luxo de $80.000, mas com os custos de manutenção de um carro familiar padrão. É um veículo construído para provar um ponto de honra, e essa dedicação à qualidade sente-se em cada quilômetro que percorremos. É o carro ideal para quem quer viajar em primeira classe, mas tem o bom senso de não querer pagar as contas de manutenção de um avião privado. Número 8. Mazda 3, terceira geração. Se procura um carro compacto, a maioria das pessoas dir-lhe-á para comprar um Honda Civic ou um Toyota Corolla. E não se engane, são bons carros, mas são aborrecidos e caros no mercado de usados. A terceira geração do Mazda 3, produzida entre 2014 e 2018, é mecanicamente superior a ambas em vários aspectos-chave que a maioria dos compradores automóveis e jornalistas ignora completamente. Enquanto a Honda e a Toyota desistiram das transmissões continuamente variáveis para tentar poupar algumas gotas de combustível, a Mazda optou pelo caminho difícil e decidiu aperfeiçoar a engenharia mecânica tradicional. A chave do Mazda 3 reside na sua tecnologia Skyactiv. Mas não se deixe enganar pelo nome do negócio. O que realmente importa é o que está dentro da caixa de velocidades. A Mazda desenvolveu uma caixa automática de 6 velocidades única no mundo. Em vez de usar um conversor de binário que desliza constantemente para mudanças suaves, gerando calor e destruindo fluido, a caixa de velocidades da Mazda utiliza um conversor de binário com embreagem bloqueável, que se ativa quase imediatamente após o motor começar a andar, geralmente acima de 5 milhas por hora. Isto significa que, na maior parte do tempo, existe uma ligação mecânica direta entre o motor e as rodas, semelhante a uma caixa de velocidades manual. Isto reduz drasticamente o aquecimento interno, que é o principal inimigo de qualquer caixa automática. É por isso que estes carros percorrem 200 mil milhas com a transmissão original a funcionar como nova, algo que muitos proprietários de carros de transmissão variável contínua não conseguem perceber. O motor é outro ponto onde a Mazda se destaca pela sua simplicidade inteligente. O motor de 2,5 litros é naturalmente aspirado, com uma taxa de compressão muito elevada que lhe permite ser eficiente sem necessidade de um turbo complexo. Não há vedações do turbo para partir, nem problemas de acumulação de carbono nas válvulas, como em outros motores de injeção direta mal concebidos. E não há sistemas de arrefecimento complicados que avariem a 100 mil milhas. O design do motor permite que o calor se dissipe de forma uniforme, protegendo a junta da cabeça e os componentes internos a longo prazo. Em termos de valor de mercado, o Mazda 3 sofre de depreciação injusta. Como a Mazda é uma empresa mais pequena em comparação com gigantes como a Toyota, os seus carros são vendidos usados por vários milhares de dólares menos do que um Corolla equivalente. No entanto, quando se entra num Mazda de 3 cilindros, depara-se com um interior que parece saído de um carro de luxo europeu. O tablier é feito de materiais macios ao toque, o design é minimalista e elegante, e a condução é de longe a melhor da sua categoria. Enquanto conduzir um Corolla parece operar um eletrodoméstico de cozinha, o Mazda 3 parece uma extensão do teu corpo. É um carro que recompensa o condutor entusiasta, mas protege o bolso do proprietário que procura poupanças. O meu conselho é procurares modelos feitos no Japão, que possas identificar facilmente, porque o número de identificação do veículo começa com a letra J. Esses carros saem de uma das fábricas com os padrões de controle de qualidade mais rigorosos do mundo. Está a comprar fiabilidade de nível lendário por um preço que o mercado ainda não aprendeu a avaliar corretamente. Número 7. Toyota Avalon. Se alguma vez sonhou com a sofisticação de um Lexus, mas o seu orçamento lhe diz para se manter no território comum dos carros usados, o Toyota Avalon é a resposta às suas preces financeiras. Durante décadas, este carro viveu à sombra do Camry, o seu irmão mais novo e muito mais famoso. Para entusiastas de mecânica e compradores experientes, no entanto, o Avalon representa o auge do que a Toyota pode oferecer numa plataforma de tração dianteira. É, essencialmente, um Lexus IS numa versão um pouco mais modesta, partilhando o mesmo chassi, o mesmo motor e a mesma atenção obsessiva ao detalhe na montagem, mas com um preço que normalmente é 5 mil ou até 7 mil dólares mais baixo no mercado em segunda mão. Do ponto de vista da engenharia,
O Avalon é uma fortaleza sobre rodas. O coração deste veículo é o lendário motor de 6 cilindros, 3,5 litros, conhecido internamente como 2GRFE. Este motor é considerado por muitos especialistas como um dos melhores motores de combustão interna alguma vez fabricados. Utiliza um sistema de corrente de distribuição que, ao contrário das correias de borracha, foi concebido para durar toda a vida útil do veículo sem necessidade de manutenção dispendiosa. Além disso, este motor não utiliza turbocompressores, o que elimina uma fonte massiva de calor e falhas mecânicas a longo prazo. A entrega de energia é extremamente suave e a gestão térmica tão eficiente que é raro ver um Avalon com problemas de sobreaquecimento, mesmo em condições meteorológicas extremas. A transmissão é outro componente onde a Toyota decidiu não correr riscos desnecessários. Enquanto outros fabricantes experimentavam tecnologias duvidosas, o Avalon manteve-se fiel à transmissão automática planetária de 6 e 8 velocidades. Estas caixas de velocidades são famosas pela sua capacidade de suportar centenas de milhares de quilômetros de uso diário com pouco mais do que trocas periódicas de fluido. O conforto de condução é onde o Avalon realmente se distingue da concorrência econômica. Os engenheiros usaram uma enorme quantidade de material de isolamento acústico nos arcos das rodas e na parede corta-fogo, criando um habitáculo tão silencioso que muitas vezes se esquece que está a conduzir um carro de uma marca generalista. Os bancos são mais largos e melhor almofadados do que os do Camry, concebidos para viagens transcontinentais sem causar fadiga. Comprar um Avalon é comprar a tranquilidade da Toyota com o luxo do Lexus, pagando o preço de um carro comum. Número 6. Chevrolet Impala, 2018. A 10ª geração do Chevrolet Impala é um exemplo fascinante de como uma marca pode redimir-se após anos de mediocridade. Se mencionares um Impala a alguém que teve um modelo do início dos anos 2000, provavelmente vão falar-te de transmissões partidas e plásticos a desfazer-se. Mas o modelo que chegou ao mercado a partir de 2014, e especificamente as versões próximas de 2018, é um animal completamente diferente. Este carro foi desenhado sobre a plataforma Epsilon 2 da General Motors, a mesma arquitetura robusta que mencionamos no Buick Regal, mas estendida para oferecer um espaço interior cavernoso que rivaliza com qualquer SUV familiar. O que torna o modelo 2018 a compra perfeita é a maturidade do seu grupo motopropulsor. A Chevrolet acabou por aperfeiçoar o motor LFX de 6 cilindros e 3,6 litros, eliminando completamente os problemas de estiramento da corrente de distribuição que afetavam as versões dos anos anteriores. Este motor produz mais de 300 cavalos de potência, permitindo que este enorme sedã se mova com surpreendente agilidade. É um motor concebido para abusos. Não é por acaso que é o mesmo bloco usado nas frotas policiais em todo o mundo. Foi construído para estar ligado 18 horas por dia, aguentar perseguições a alta velocidade e depois regressar a casa sem uma única luz de aviso no tablier. A transmissão automática de 6 velocidades é simples e sobredimensionada para o binário gerado pelo motor, garantindo uma longevidade excepcional. Ao contrário dos carros modernos que tentam encaixar 10 velocidades numa caixa minúscula, esta caixa de 6 velocidades tem componentes internos robustos que gerem o calor de forma excelente. O Impala destaca-se também pela sua simplicidade de serviço. Ao contrário dos sedãs europeus, onde é preciso remover o para-choques para trocar uma lâmpada, no Impala tudo está onde deve estar. As peças são extremamente baratas e estão disponíveis em qualquer loja de peças. Está a receber um carro que por dentro parece uma suíte de hotel, com suspensão que absorve os solavancos como se não existissem, e garantido que não o deixará preso no meio da noite. É o último grande sedã americano construído com a filosofia de durar décadas. Número 5. Mazda 6. Num mundo automóvel que parece ter enlouquecido com motores de 3 cilindros com pequenos turbos e transmissões de dupla embreagem que arrancam no trânsito, o Mazda 6 destaca-se como o defensor supremo da lógica mecânica e da fiabilidade pura. Enquanto os seus concorrentes diretos se apressaram a adotar tecnologias complexas para cumprir as regulamentações de emissões de forma econômica, a Mazda investiu milhares de milhões de dólares na reinvenção do tradicional motor de combustão interna sob a sua filosofia Skyactiv. O resultado é um sedã que oferece uma experiência de condução premium e durabilidade mecânica, que faz com que outros carros japoneses pareçam delicados em comparação. O motor de 2,5 litros do Mazda 6 é uma joia de engenharia. Ao evitar o uso de turbocompressores, a Mazda eliminou o extremo estresse térmico que o óleo do motor normalmente cose,
destruindo as vedações internas a 100 milhas. Em vez disso, utilizavam uma taxa de compressão extremamente alta e um sistema especial de escape 4-2-1 que retirava gases quentes da câmara de combustão com uma eficiência surpreendente. Isto não só melhora o consumo de combustível, como também mantém as temperaturas internas em níveis ótimos, protegendo todos os componentes vitais do motor. É um design que prioriza a longevidade em detrimento de figuras poderosas de marketing que só servem para vender brochuras. Mas a verdadeira estrela do espetáculo é a caixa automática de 6 velocidades. A Mazda recusou-se a usar caixas de transmissão sem degraus porque sabia que a sensação de condução seria perdida e a fiabilidade seria comprometida sob carga pesada. Desenvolveram a sua própria caixa de velocidades, que combina o melhor de uma caixa automática convencional com a eficiência de uma manual. O uso de um conjunto de múltiplas embreagens permite que a caixa bloqueie mecanicamente na maior parte do tempo, eliminando o deslizamento gerador de calor. O interior do Mazda 6 é outra razão pela qual este carro é uma mina de ouro escondida. O design do habitáculo é ergonômico e utiliza materiais de uma qualidade que normalmente se encontra em marcas alemãs, que custam o dobro. É um carro que não só o levará do ponto A ao ponto B durante os próximos 15 anos, como o fará sentir orgulho sempre que se sentar ao volante. É a compra inteligente definitiva para quem valoriza a elegância, condução desportiva e, acima de tudo, a garantia de que o carro arrancará todas as manhãs sem falhar. Número 4. Acura RDX. Quando falamos de veículos de luxo, normalmente imaginamos faturas de oficina que fariam qualquer conta bancária tremer. No entanto, há uma joia no mercado de segunda mão que quebra completamente esta regra. E essa é a primeira e segunda geração do Acura RDX. Para perceber a excelência deste veículo, primeiro tens de perceber o que é a Acura. É a divisão de luxo da Honda, o que significa que, por baixo de toda essa pele em pele, sistemas de som premium e acabamentos elegantes, bate o coração de um Honda indomável. O RDX é essencialmente um Honda Pilot, ou CR-V, que foi para uma faculdade de engenharia de elite e vestiu um fato de seda feito à medida. Nas versões equipadas com o motor de 6 cilindros, 3 pontos e 5 litros, este é um dos conjuntos mecânicos mais equilibrados da história moderna. Este motor utiliza o sistema de gestão variável de cilindros, uma tecnologia que permite desativar metade dos cilindros ao conduzir na autoestrada para poupar combustível, mas que entrega toda a potência imediatamente quando pisa no acelerador. Ao contrário dos seus concorrentes europeus, que usam turbocompressores complexos para extrair potência de motores pequenos, a Acura manteve-se fiel à aspiração natural durante anos. Isto traduz-se numa longevidade mecânica superior, pois não há caracóis metálicos a girar a 200.000 rotações por minuto a gerar calor infernal sob o capô. O calor é o inimigo número 1 das vedações e mangueiras e, ao eliminar o turbo, a Acura garante que os componentes de borracha e plástico durem o dobro do que num carro equivalente de outra marca de luxo. A transmissão nestes modelos é outro ponto forte. Enquanto muitas marcas de luxo optaram por caixas de velocidades de dupla embreagem que se revelaram um desastre de fiabilidade, a Acura utilizou uma caixa automática convencional com conversor de binário que foi aperfeiçoada durante décadas. O sistema inteligente de tração integral, conhecido como esse HAWD, é uma maravilha de engenharia que não só ajuda na neve, como também melhora ativamente a condução em curvas secas ao distribuir o binário de forma assimétrica. Comprar um RDX usado com 100.000 milhas não é um risco, é uma oportunidade. Está a adquirir um nível de refinamento que o fará sentir-se numa classe superior, mas com os custos de manutenção de um carro utilitário. É o segredo mais bem guardado para quem quer luxo sem o castigo financeiro que normalmente o acompanha. Número 3. Subaru Forester. O Subaru Forester é um veículo que gera paixões intensas. É adorado pelos entusiastas de atividades ao ar livre pela sua visibilidade completa incomparável e sistema de tração integral simétrica, que é, sem dúvida, o melhor da sua categoria. No entanto, a Subaru teve um aumento de reputação devido a problemas com as juntas da cabeça e as transmissões continuamente variáveis em modelos de há uma década. Mas é aqui que entra a perspicácia do comprador informado. Se procurar um Forester das versões corrigidas, especificamente a partir de 2016, e aplicar uma regra mecânica, terá um carro que ultrapassará as 300.000 milhas sem esforço. O segredo para um Subaru Forester ser intemporal
reside na manutenção que os concessionários costumam exigir para toda a vida, mas que os mecânicos especialistas sabem ser uma armadilha: o fluido da transmissão. As caixas CVT da Subaru são excelentes em termos de eficiência, mas são muito sensíveis ao calor. A regra geral é fazer uma troca do fluido da transmissão a cada 30 mil milhas. Ao fazer esta manutenção preventiva, que custa uma fração do valor de uma transmissão nova, elimina-se os detritos metálicos microscópicos gerados com o uso e que acabam por entupir as válvulas internas. Um Forester com fluido de transmissão limpo é uma máquina que não conhece fadiga. Mecanicamente, o motor Boxer de 4 cilindros, 2 pontos e 5 litros foi redesenhado para eliminar completamente falhas históricas na junta da cabeça. Como os cilindros estão dispostos horizontalmente, o centro de gravidade do carro é muito mais baixo, o que se traduz numa estabilidade surpreendente nas curvas e numa segurança ativa superior. Além disso, a estrutura do chassi da Subaru é concebida com anéis de reforço que não só protegem em caso de colisão, como mantém a rigidez torsional do veículo ao longo dos anos. Isto significa que, mesmo após 10 anos de uso intensivo em estradas de terra, o carro não terá aqueles ruídos e rangidos incômodos que afetam outros veículos da sua categoria. O Forester não é apenas um carro, é uma ferramenta de precisão que, tratada com o respeito que a sua engenharia merece, lhe devolverá décadas de serviço fiel. Número 2. Lexus LS. Se o apocalipse chegasse amanhã e tivesses de escolher um único veículo para atravessar um continente inteiro sem saber que tipo de terreno irias encontrar, esse veículo deveria ser o Lexus LX. Isto não é simplesmente um SUV de luxo. É a versão refinada do Toyota Land Cruiser, um veículo desenhado sob uma premissa que nenhuma outra marca ousa seguir: o padrão de design com 25 anos. Enquanto a maioria dos carros é concebida para durar 10 anos ou 150 mil milhas antes de começar a degradar-se, a série Lexus LX foi construída para resistir ao uso severo nos desertos e selvas mais hostis do mundo durante um quarto de século. O chassi do Lexus LX é do tipo escada, construído com um aço de espessura que hoje parece um exagero. Isto confere-lhe uma rigidez e resistência à fadiga do metal que simplesmente não existe nos SUVs monocoque modernos. O motor é um 8 cilindros em forma de V de 5 pontos, 7 litros, uma unidade motriz massiva que funciona com absoluta tranquilidade. Sendo um motor tão grande que produz potência moderada para o seu tamanho, nunca está sob pressão. É como um olímpico que só tem de ir a pé até ao supermercado. O esforço é mínimo, por isso o desgaste é praticamente inexistente. Por isso é comum ver estas unidades com 500 mil milhas aparecer e a funcionar como se tivessem acabado de sair da linha de montagem. A suspensão do LX é outro marco de engenharia. Utiliza um sistema hidráulico de controle de altura infinitamente mais robusto do que as suspensões pneumáticas usadas por marcas como Range Rover ou Mercedes-Benz. Enquanto os airbags secam e rebentam, a hidráulica da Lexus é concebida para ser reparável e durável. O interior é uma ode ao artesanato japonês. O couro utilizado é de tal qualidade que não racha ao sol, e os componentes eletrônicos estão protegidos contra interferências e calor extremo. Comprar um Lexus LX é provavelmente a última decisão de compra automóvel que terá de tomar. É um tanque envolto em veludo que não só mantém o seu valor de revenda de forma ridícula, como também oferece uma segurança e fiabilidade que nenhum dinheiro pode comprar a outros fabricantes. É o rei absoluto da durabilidade. Número 1. Honda HR-V. Chegamos ao lugar de honra com um veículo que redefine o que significa inteligência aplicada ao transporte pessoal. O Honda HR-V não é simplesmente um carro compacto. É uma lição de engenharia de embalagens e eficiência de custos que deixou toda a gente sem palavras. Para perceber por que é que este veículo ocupa o primeiro lugar, precisamos de olhar para além da sua aparência amigável. Por baixo da sua carroçaria, encontra-se uma plataforma extremamente madura, herdada do Honda Fit, mas elevada e reforçada para as exigências de um veículo utilitário moderno. As seguradoras adoram o HR-V por uma razão muito simples. As suas taxas de perdas são baixas, e quando ocorrem acidentes menores, o custo das peças é incrivelmente acessível. Ao partilhar componentes mecânicos com outros modelos massivos da marca, a disponibilidade de peças sobressalentes é universal, e os preços mantêm-se em níveis que parecem ser de outra década. O motor de 8 litros de um ponto que equipou as gerações mais populares é, essencialmente, uma rocha.
Não possui sistemas complexos de injeção direta que acumulem carbono nas válvulas, nem turbocompressores que exijam cuidados especiais. É um design simples de árvore de Camis que prioriza a longevidade em vez da potência bruta. No mundo real, isto significa que um proprietário pode esperar atingir 250 mil milhas com pouco mais do que mudanças de óleo e filtro feitas a tempo. Mas a verdadeira magia do HR-V reside no seu interior, com o sistema de assentos mágico. A capacidade de dobrar os bancos traseiros para transportar objetos altos, ou para baixo para criar um piso de carga completamente plano, faz deste pequeno veículo uma ferramenta de carga que rivaliza com picapes muito maiores e que consomem combustível. É a joia da coroa para quem procura minimizar as suas despesas operacionais mensais sem sacrificar a versatilidade de um estilo de vida ativo. A verdadeira liberdade financeira não se alcança necessariamente ganhando milhões, mas eliminando as incertezas que consomem o seu rendimento mensal. Um carro em quem se pode confiar cegamente é um dos pilares mais fortes dessa liberdade. Quando não tens de acordar todas as manhãs com medo de o motor arrancar ou se uma luz no tablete vai obrigar a cancelar as férias, a tua qualidade de vida aumenta exponencialmente. Os veículos que analisamos ao longo deste volume não são apenas máquinas de transporte. São apólices de seguro contra a ansiedade.